Aleluia, povo amado. Quero trazer uma mensagem no dia de hoje a respeito de uma mensagem especial que eu quero trazer neste dia maravilhoso, povo amado. E a mensagem é: não devemos perder a nossa identidade. Ou seja, tenha uma verdadeira identidade. Aleluia. Tenha uma verdadeira identidade. Nós sabemos que quando a gente muda a nossa identidade, a gente passa a ter outra identidade. Quando, por exemplo, vou usar o exemplo, quando uma pessoa ela sai do Brasil e vai para Angola, e ela quer ser cidadão de Angola, ela passa a ter direitos daquele país, ela passa a ter uma cidadania, a ter uma identidade, ela passa a ser participante daquela cultura, mas a identidade que ela tinha de brasileira, ela perde todos os direitos, ela perde qualquer resquício do Brasil, ela perde totalmente. A cultura brasileira se perde tudo. Porque ela se adequou a um estilo de cultura, de vida daquele país. Aleluia, daquele país. Da mesma forma é no mundo espiritual. Quando o Senhor nos chamou, nos tirou para fora desse mundo, Ele nos chamou para uma santificação. E nessa santificação nós temos o caráter dele, a identidade dele. Mas a partir do momento em que você se mistura com o mundo, você começa a entrar nos moldes do mundo, então você perde a identidade do Senhor. E você ganha uma identidade do mundo. E você perde os direitos de herança da qual o Senhor preparou na eternidade. Você perde a comunhão. Você perde totalmente todo o conceito de Deus em sua vida, todas as sujeiras que você agora passa a ter uma outra identidade que é suja, que é corrupta, que é maligna, que é injusta. Quando você passa a ter a identidade do mundo. Quando você vive no mundo. É por isso que o Senhor estabeleceu uma verdade única de preparação na terra nestes últimos dias que resta, povo abençoado. Os últimos dias finais para a humanidade. E esses dias se encontram hoje, quando nós vemos que rumores de guerras acontecendo entre os países, as enfermidades crescendo em alto nível, uma sociedade que está cada vez mais se apodrecendo nos seus desejos, ao ponto de ficarem sem pudor em seus corações, o nível do homossexualismo, o nível do pecado sexual que está crescendo na nossa geração, está em uma terrível
avassalador, povo abençoado, ao ponto em que, se nós não prepararmos a nossa vida como crentes, nós iremos perecer junto com esse mundo. É por isso que o Senhor está exigindo da nossa parte uma santificação. Retorno ao arrependimento. Retorno à santidade e à justiça. Aleluia! Esta é a misericórdia do Senhor revelada nesses últimos dias, fazendo um soar de uma trombeta, em que ela está nos avisando que há juízo vindo, em que o Senhor vai chacoalhar as nações da terra, através do juízo, através do dia que ele já reservou na Bíblia, em Atos 17:31, aonde ele vai julgar o mundo com muito rigor e com muita justiça, que é a tribulação. Mas a igreja não está reservada para a tribulação. A igreja ela está destinada à salvação, ou seja, ela será evacuada nesses dias finais. E que a igreja precisa construir a sua vida espiritual, ou seja, a construção da sua arca, para sair fora do que está vindo aí. Então, povo abençoado, é momento dos cristãos ter uma identidade justa e santa nestes últimos dias, da qual hoje os cristãos hoje não têm. Não tem. Porque a partir do momento em que eles abandonam a cruz e o sangue, eles caíram da justiça. A partir do momento que eles abandonam a cruz e o sangue, eles caíram fora do arrependimento. Então o Senhor está pedindo por retorno, para sair fora do evangelho que não traz edificação de vida, do evangelho que não traz libertação de pecado, que é o evangelho da prosperidade, e vir para o evangelho da cruz, crucificação diária. Então, o Senhor está pedindo para que os santos, os cristãos, hoje retornem à prática da justiça. Aleluia! Porque a queda dos cristãos hoje, como está escrito em Mateus 25, no versículo 5, onde diz que todas as igrejas cochilaram e dormiram, porque o noivo havia demorado a chegar. Esse dormir significa pecado, morte espiritual. Então, todos os cristãos precisam abandonar o pecado de suas vidas. Porque essa queda aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, pelo ato da desobediência dele, aonde ele tinha uma comunhão com o Senhor, aonde ele tinha uma aproximação com o Senhor, da qual Mateus 25 diz que a igreja sábia e a igreja tola tinham uma comunhão com o Senhor, tinha uma comunhão, uma aproximação, sem uma contaminação nas suas vestes, porque a Bíblia declara que ela era virgens, ou seja, santas. Elas conheciam o verdadeiro evangelho do reino dos céus. E é por isso que no Jardim do Éden, Adão tinha essa pureza, ele tinha
essa comunhão e ele tinha uma aproximação. E o que havia naquele jardim do Éden era somente uma lei, da qual eles tinham que obedecer essa lei para eles continuarem vivendo com suas vidas. E se eles multiplicassem a terra, cada vez mais filhos, gerando filhos e filhos, gerando e multiplicando a população, se a população de Adão e Eva chegasse a mais de 8 bilhões, Deus esticaria mais a terra, cada vez mais, para acobertar toda a humanidade se ela tivesse obedecendo esta lei. Porque Deus é justo e infinito e poderoso para fazer o trabalho daqueles que são obedientes. Adão era o governante da terra. Adão tinha a identidade de Deus, a semelhança de Deus, a semelhança de Jesus, a semelhança do Espírito Santo. Mas a voz, a primeira voz que diz para ele, a voz de Deus, era para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão tinha essa decisão de obedecer voluntariamente. Ele tinha essa decisão de escolha de obedecer voluntariamente. Deus colocou um senso de escolha no coração do homem ao ponto dele decidir o seu próprio destino. E o Senhor, a responsabilidade de Deus é essa: que você escolha Ele e Ele alerta. A responsabilidade do Senhor é te alertar. E Ele alertou Adão e Eva. Adão conhecia completamente a lei do Senhor. Conhecia Deus. Tinha uma aproximação com Ele. Andava com o Senhor todos os dias na viração do dia. Andava com o Senhor. Ele era triplamente santo na alma, no corpo e no espírito. Mas o que acontece é que surge uma segunda voz. A voz da serpente. Para testar de fato o coração do homem. Que é, no caso, o próprio Satanás. Que estava por trás da serpente. E o que acontece é que a serpente traz um outro tipo de conhecimento, traz um outro evangelho. Um evangelho que diz que eles se tornariam como deuses. E se nós observar esse tempo presente, essa geração atual, da qual foi apresentada para a igreja dos nossos dias um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, da qual Satanás trouxe, que é o evangelho dele, o evangelho em que não traz repreensão de pecado, não te avisa que há consequências quando você está no erro. Um evangelho que é doce, em que o Senhor está pedindo para que você não dê ouvidos a este evangelho. Dá ouvidos ao evangelho da cruz e do sangue. E nós podemos observar que essa decisão estava nas mãos de Adão. A humanidade estava nas mãos de Adão. Dele sustentar a humanidade com aquele corpo glorioso
E se ele passasse daquele teste de obediência, ele estaria vivendo e eternamente. Eternamente. Mas o que podemos notar é em Gênesis 3:8. Vamos abrir Gênesis 3:8. Vamos para as escrituras. Aleluia. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Deus, ele soube que Adão já tinha caído. Mas ele foi atrás do homem para oferecer a graça, o arrependimento para o homem. Deus sempre ele vem atrás do homem que está totalmente no pecado, para oferecer o arrependimento, para oferecer a sua graça, a sua misericórdia para o homem, que se tornou um ser carnal, um ser possuído das trevas, um ser possuído do mundo, da onde ele adquiriu outra identidade que não é a do Senhor, mas uma identidade do mundo. Então Adão, ali pelo aquele ato de desobediência, houve esta queda terrível, onde trouxe maldição para toda a criação. Toda a criação foi amaldiçoada. A natureza foi amaldiçoada, os planetas foram amaldiçoados por causa do ato de Adão. E Adão, por aquele ato de desobediência, ele não teve conserto, não teve restauração. Porque o pecado uniu Adão, um só com ele. Mesmo que o homem pudesse voltar ao Senhor, ele não conseguiria, por causa do pecado que está nele. O pecado dominou a natureza humana. O pecado dominou. O ser humano se tornou trevas. O que tinha de senso no seu coração se tornou totalmente escuro, entenebrecido. E ele perdeu a sua identidade. A semelhança de Deus ele perdeu ali no Jardim do Éden. Ele perdeu a sua herança que ele tinha. Ele perdeu a autoridade de governância da terra. Ele perdeu. Por causa de uma decisão. Às vezes, nós como cristãos temos o poder de escolha nas nossas mãos, de escolher pelo Senhor, e às vezes nós agimos pelo imediatismo, pela falta de espera. E o que acontece são consequências para a nossa vida, enfermidades, doenças, acidentes, pelo pecado, pela ansiedade que domina o ser do ser humano, o ser humano. O que vai fazer esta separação, que vai desconectar o pecado do homem, é quando ele recebe o sacrifício de Jesus Cristo, quando ele se arrepende, então o pecado totalmente se desconecta do homem. O pecado sai do homem. Quando ele recebe e se arrepende no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem o poder desta purificação. O sangue de Jesus remove
tira o pecado, cobre a vergonha do homem, o arrependimento. Por isso que no princípio da nossa queda, o que vai fazer nós mantermos firmes é a vigilância. Se nós olharmos para o princípio da queda, o que vai nos ficarmos firmes diante das situações desta era moderna, o que vai fazer nós ficar firmes é a vigilância, é de não ouvir a outra voz. Porque se a gente ouvir a outra voz, a voz do mundo, a voz do evangelho, que é carnal, a gente irá perecer. Porque pelo ouvido, se nós olharmos uma igreja vítima de uma queda fatal, foi a igreja de Gálatas, que tinha uma comunhão com o Senhor, que tinha uma aproximação com o Senhor, que era obediente ao Senhor, mas por eles ter dado ouvido a outros homens, eles caíram do espírito e se tornaram carnais. Se aperfeiçoaram na carnalidade, ao ponto deles serem injustos, aonde ele estava satisfazendo os desejos da sua carne, totalmente carnal. Crentes carnais dentro da igreja. E Paulo foi alertar e repreender eles. Os homens que tinham pregado um outro evangelho para eles, Paulo amaldiçoou. Porque se vem um outro evangelho que não é o de Jesus Cristo, esse evangelho é considerado maldito. O próprio Paulo falou em Gálatas 1. Aleluia. E Adão fez a sua própria escolha, que acarretou consequências para toda a criação e para ele mesmo. Ao ponto dele se encher de enfermidades, ao ponto do homem se atolar e se mergulhar no pecado, na destruição e na ruína. Aleluia. E está escrito em Gálatas 6. Gálatas 6. Vamos em Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. Seis, 7. Gálatas 6, no versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É por isso, povo abençoado, que tem que ter uma comunhão com o Senhor, em espírito. Porque se a gente colher, se a gente decidir de obedecer à vontade da carne, à sua vontade pessoal, você irá colher o que você está plantando. É por isso que muitas vezes a gente ouve casos de pessoas que são crentes, mas por causa da vida errada que ela tinha, dela ter se casado errado, dela ter feito os planejamentos errados, Deus trouxe para sua maravilhosa luz, mas no seu cristianismo agora de uma nova vida, ela carrega
as consequências que ela plantou lá atrás. Ela é crente, mas seu marido não é. E há uma batalha na sua casa. Ela é crente, mas ela tem as consequências das dívidas enormes que ela fez no passado. É por isso que ela tem filhos, e os filhos são problemáticos, mas isso foi consequência do que ela fez lá no passado, por ter feito filhos sem planejamento. E hoje ela encontra com seus filhos problemáticos nas drogas, dando dor de cabeça para ela. Ou seja, as consequências sempre iremos levar. Sempre. Quando nós colhemos, principalmente na carne. Quando nós decidimos na carne, na natureza carnal, há consequências do pecado, povo abençoado. E desastrosas. E cuidado, às vezes tem consequências que são irreversíveis. Principalmente no cristianismo. Quando você está no cristianismo verdadeiro, da cruz e do sangue, as consequências aqui, se levar pelo partido da carne, terá consequências irreversíveis. Por isso nós não podemos brincar com a palavra do Senhor. Porque a natureza do Senhor, ela julga o pecado. E nós temos que ser crentes humildes e a todo momento estarmos em um arrependimento diário, a todo momento estarmos num arrependimento todos os dias da nossa vida, em um quebrantamento, em uma purificação espiritual em nossa alma. Aleluia! Removendo a contaminação, removendo cada vez mais as impurezas da nossa vida. As impurezas da sua vida você tem que purificar pelo sangue de Jesus, que vem no arrependimento. Aleluia, Apocalipse 3:18, povo abençoado. Vamos a Apocalipse 3:18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja diligente, povo abençoado. Comece a se arrepender. O Senhor está pedindo para que nós compre as suas roupas brancas. Que compra colírio. Esta é a purificação do homem, quando ele abraça no sangue de Jesus. O Senhor está trazendo uma condição justamente para esta igreja. O caminho para entrar no reino dos céus passa-se pela cruz, passa pelo sangue. O caminho para chegar ao reino de Deus passa pelo sangue. E que devemos tomar colírio, comprar as roupas brancas e se vestir para cobrir a nossa nudez.
Aleluia! Aqui o Senhor estava dando essa condição de misericórdia e de graça para uma igreja que estava totalmente cega no pecado, que é a igreja de Laodiceia e que é a igreja desse tempo presente. Esta igreja o Senhor estava trazendo o acordo de paz, trazendo a reconciliação com Ele, trazendo uma exortação para aquela igreja, dizendo que ela era morna, miserável, pobre e que estava nu. Mas no seu entendimento, ela estava confortável, tinha de tudo e nada precisa. Aleluia! Então o Senhor está trazendo essa condição para nós crentes. A mesma condição de misericórdia, de graça que Ele trouxe para Adão quando ele caiu. O Senhor foi atrás dele. E aqui o Senhor está indo atrás dessa igreja. E também nós, como crentes, precisamos abraçar a santidade do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Apocalipse, no versículo 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem em breve. E o que vai fazer a diferença é o estado de atenção. A luz, a comunhão, a aproximação, o Espírito Santo, revestido da santidade, de roupas brancas, é que vai fazer a diferença naquela hora. Quando ele diz que ele vem em breve. Se ele vem em breve, nós temos que estar acordados. Mas, pastor, o que é acordados? É quando você está livre de qualquer mancha, de qualquer erro, de qualquer pecado. Você está acordado. Você está vigilante. O seu cristianismo entrou num estado de alerta, de atenção, cuidando da sua própria salvação. Aleluia, glória a Jesus, para que ninguém tome a sua coroa. Porque o que pode roubar a sua coroa é quando você está em falta de vigilância e o inimigo rouba a tua coroa. Em uma ocasião em que o Senhor coloca ali diante de ti e você cai no mesmo erro de Adão, desobedece e você quebra a lei de Deus. Isto é pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus. E foi justamente isso que Adão fez, quebrou a lei de Deus e constituiu o pecado e gerou a morte. Por isso que a morte hoje, povo abençoado, não escolhe criança, não escolhe jovem, não escolhe presidente. Ela ataca todo mundo. E que se a morte vier, que te encontre nesta condição aqui. Com roupas brancas, vestido a todo momento, acordado e vigilante. E que ninguém tome essa coroa. Resumindo tudo isso, que a morte te encontre em santidade. Porque se ela te encontrar na prática do pecado, você será destruído. Se Jesus vier neste dia, se ele vier em breve, que ele não te encontre no pecado. Porque se ele te encontrar, ele irá te destruir. Porque foi por causa do pecado que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Mas não foi para a humanidade continuar no pecado. Foi para a humanidade continuar vivendo em uma novidade de vida.
para a humanidade continuasse vivendo em um pleno arrependimento constante. Aleluia! Então nós temos que estar vigilantes. Em 2 Pedro, vamos em 2 Pedro. Segunda Pedro 3, no versículo 2 Pedro 3. Aleluia. 2 Pedro 3. Não, é 1 Pedro, povo abençoado. 1 Pedro 4, no versículo... Não, 1 Pedro 5, no versículo 8. Vamos ler no 6. No 5. Vamos ler no 5. No versículo 5. Tem tantos versículos bons, povo abençoado. Vamos começar do 4. Que diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Para aqueles que estão acordados, vigilantes, a todo momento obedecendo à lei do Senhor, que é a santificação, a justiça e um arrependimento constante. Aleluia. No versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Esta exaltação vem no tempo em que o Senhor Jesus vier, nas nuvens, descerá dos céus, para trazer a recompensa para os que o aguardam. É por isso que ele vem exaltar, no seu devido tempo, aqueles que venceram o mundo, venceram o pecado e venceu a injustiça, o diabo, Satanás. Aleluia! Ele vai vir exaltar no seu tempo devido. E este tempo devido é a promessa do novo céus e da nova terra. Este tempo que está quase prestes a se manifestar. Por isso que temos que nos humilhar a todo momento, constantemente, porque nós não somos nada. E nós necessitamos do sangue dele para nós nos lavar e para tirar o pecado das nossas vidas. Nos trazer uma libertação séria para as nossas vidas. Aleluia! Então vamos lá. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem o cuidado de vocês. Lance as nossas preocupações sobre ele, que a gente não esteja com o nosso coração turbado, que a gente não esteja com o nosso coração perturbado com as coisas deste lugar, com alguns planejamentos errados. Tenha em mente o Senhor Jesus em seu coração, que é a paz de espírito reinando sobre ti. O que podemos notar é que nós temos que deixar as nossas preocupações, as nossas ansiedades sobre Ele. Que isso não domine o nosso coração. Que isso é falta de vigilância. Que estamos deixando o nosso coração bombardeado pelas preocupações deste lugar. O que o Senhor ele quer é que o nosso coração esteja inteiramente nele, ao ponto de nós estarmos alimentados
a todo momento da palavra de Deus, alimentados em comunhão com Ele constante e estando em uma aproximação diária, constante, porque a igreja que Ele vai exaltar no seu devido tempo é uma igreja que tem uma comunhão com Ele e que Ele conhece esses humildes. Ele conhece. Porque há aqueles que Ele não conhece e chama de Senhor, Senhor. Aqueles que chamam de Senhor, Senhor. Mas o Senhor não conhece eles. Conhece os que estão, neste exato momento, se humilhando e aprendendo dia após dia do Evangelho da cruz. Vamos lá, povo abençoado. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, povo abençoado, este é o inimigo que pode roubar a tua coroa. E ele vem rugindo, com fome, procurando a quem possa devorar. Porque ele havia perdido seus direitos. Ele havia perdido a sua eternidade no céu. Ele perdeu o seu trono. Ele perdeu o seu esplendor. E é por isso que ele é como um leão que está sempre com fome, procurando um crente para tragar. E é por isso que temos que ter o cuidado, a vigilância, a atenção de nós não cair. De nós não cair. Nós observamos aqui, povo abençoado, que nós vê ele como leão, rugindo e procurando a quem devorar. É por isso que Paulo falou: cuide-se para que não caia, para não perder a nossa glória prometida. Aleluia. Então vamos continuando, povo abençoado. Vamos continuando. Então nós observamos, povo abençoado, que temos que estar sofrendo por ser cristão. E que temos que estar a todo momento nesta vigilância. A todo momento nessa constância. De estarmos buscando o Senhor, de estar resistindo firmes na fé. Está escrito aqui, vamos ler no versículo 9. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os mesmos cristãos, a mesma descendência do Filho de Deus, estão sofrendo os mesmos sofrimentos. E o resistir é quando eu decido voluntariamente abandonar o pecado. Quando eu não volto mais. E quando eu me abrigo na santidade. Escolho a santidade para a minha vida, é que eu vou estar firmes nesta fé, genuína e poderosa. A sabedoria que eu tenho que agarrar esta profundidade do Senhor em minha vida e em meu coração, de eu estar firmes diante dele. Há um trabalho, há um dever em que eu tenho que estar mantendo nessa
comunhão constante. Constante, povo abençoado. Constante. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Povo abençoado. Aleluia. Só um instante. Aleluia. Só um instante. Tô botando aqui um outro celular, povo abençoado. Mas não vai prestar. Então, povo abençoado, o momento é de uma decisão muito séria. De abandonar o pecado. Em Gênesis 3,15, vamos lá em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, vamos em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Senhor está trazendo o conflito entre os dois povos, o povo de Deus e o povo do mundo. Aqui o Senhor está trazendo um conflito da qual os crentes que são nascidos de Deus vão odiar o pecado, vão estar em todo momento em uma santificação, em uma base diária. E por outro lado, nós vamos ver o mundo que cada vez mais vai se atolar no pecado. E que os dois não se misturam. Há conflito, há ódio. E que o Senhor veio justamente isso, para estabelecer este conflito, esta separação. Você está se separando do mundo? Você tem a identidade de Deus? Ou você é filho do mundo? Ou você ainda, o seu coração se derrama pelos prazeres, pelas atrações, pelas distrações que este mundo apresenta, que este mundo oferece? É por isso que temos que fazer uma auditoria espiritual em nossas vidas, para refrear os impulsos carnais, para refrear todo momento, constantemente, em uma sabedoria plena, de poder arrancar o pecado das nossas vidas por meio do arrependimento. Aqui o Senhor está trazendo o evangelho da cruz, e onde ele anunciou o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue foi aqui. Que haveria um conflito, haveria um esmagamento da carne, haveria uma crucificação diária a todo momento desta natureza carnal. Amém? Então, povo abençoado, eu quero trazer a finalização desta ministração, que foi fundamental nós nos alimentarmos neste dia presente, que se chama hoje, trazendo este grande ensinamento do Cordeiro de Deus, de uma identidade da qual nós temos que possuir, que o Senhor comprou na cruz.
E é a nossa obrigação nós comprar as vestes. Ou seja, o Senhor está dando as vestes. Há crentes que estão dizendo assim, mas eu estou vestido, sendo que na verdade não está. O vestir a veste é a prática. É o comando para os seus membros correr para a prática da santidade, da justiça e de um pleno arrependimento constante e diário. Amém, povo abençoado? Eu quero trazer a finalização desse trabalho, dessa ministração, desse discipulado especial deste dia. Amém? E que na próxima terça-feira nós estaremos de volta neste discipulado especial. Aleluia! Nesse discipulado especial na próxima terça-feira. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Quero agradecer as vossas participações que estão me ouvindo. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, quero trazer a finalização louvando Romanos 14. Romanos 11. Romanos 11. Do 33 ao 36. Do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Aleluia, povo amado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É um privilégio de estarmos cantando este hino, de um hino de louvor a Deus, hino de adoração. Aleluia. Então vamos louvar mais um outro hino. Aleluia. O hino Salmo 24. Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó porta antiga. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Então repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Hoje eu vi, meu Pai, que a vigilância é chave. Hoje eu vi que o alerta, hoje eu vi a sua misericórdia sendo revelada nesses últimos dias. É uma bondade e uma misericórdia que é chave, meu Pai, para a minha salvação. Hoje, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, meu dono. Eu recebo o seu sangue para a purificação dos meus pecados. Hoje eu decido, Senhor, abandonar o mundo. Hoje eu te recebi. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ensina a caminhar em santidade e justiça. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Se todos quiserem, precisar de um conselho, de uma ajuda, eu estou aqui para orar, estou aqui para ajudar, estou aqui para trazer o conselho espiritual. Amém? Meu número de telefone, entre em contato comigo, 63 91 26 41 40. Aleluia. O meu número de telefone está na página do Grito do Trono. Esta foi uma página que eu criei para ministrar somente discipulados nesta página. Discipulados para trazer hoje uma advertência, uma exortação para que os crentes de hoje em dia comecem ao retorno do Evangelho da Cruz, aonde será o maior avivamento de toda a terra, quando os cristãos estiverem vivendo o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, 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 shalom. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Amor igual ao teu, Jesus, neste mundo não há. Aleluia, povo amado, aleluia.
Glória a Jesus.